Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem o homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado em Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse: aquele sobre quem diz o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre João, caríssimo candidato ao diaconato Vitório, povo de Deus. A liturgia desse final de semana nos faz um questionamento acerca da nossa vocação, do chamado que Deus tem para cada um de nós na nossa vida e da maneira com a qual nós estamos tratando, cultivando e exercendo esse chamado no meio do mundo. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós vemos claramente quando ele diz desse servo, desse eleito, que foste escolhido já desde o ventre materno. E assim também cada um de nós, já existe um chamado de Deus desde o ventre materno. E esse chamado que Deus nos faz, nos encaminha para a nossa salvação. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: será que eu reconheço verdadeiramente o chamado que Deus me fez? E tenho vivido ele com excelência, construindo a minha salvação? Construindo um mundo mais fraterno, mais justo, para que os meus irmãos também enxerguem nesse mesmo Cristo que me chama a propriedade da salvação. Porque é isso que o Evangelho vai confirmar para nós. Quando João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós vemos a palavra pecado no singular. Porque o pecado da humanidade é não aceitar o chamado de Deus e manter-se distante da sua vontade. E como nós reconhecemos isso? Com as injustiças no meio de nós, com as intrigas, com as guerras. Enquanto essas coisas acontecerem no nosso meio, significa que nós ainda vivemos no pecado. Significa que nós ainda não fomos tocados plenamente pela graça de Deus. E parece que a palavra que é proclamada, ela não tem surtido efeito na nossa vida. Pelo menos é a percepção que eu tenho em mim, e muitas vezes observando.
Nós estamos aqui quase todos os finais de semana, quando não todos os dias, aqueles que podem, ouvimos a palavra, comungamos da Eucaristia, mas ainda somos as mesmas pessoas, ainda carregamos os mesmos defeitos. O que será que tem faltado em nós para que sejamos verdadeiramente transformados e assumamos essa vocação a qual o Senhor nos chama? E é isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, esse chamado à santidade. Houve um tempo na história da igreja que as pessoas achavam que o chamado à santidade era para os padres e as freiras, quando na verdade todos nós que somos cristãos batizados somos chamados à santidade. E devemos propagar também esse chamado aos outros nossos irmãos. Proclamar essa boa nova, anunciar Jesus Cristo com a nossa vida, com o nosso testemunho. E às vezes é isso que está faltando. Como é difícil nós termos um coração aberto aos nossos irmãos mais necessitados, por exemplo. Porque é muito fácil nós pegarmos o microfone e pregar a palavra. A gente sabe falar, para quem sabe ler, vem aqui no Evangelho. É muito fácil a gente vir cantar, a gente participar da liturgia. Mas e tocar o leproso que necessita da minha atenção? Estender a mão aos mais necessitados, dar abrigo aos desabrigados, dar de comer a quem tem fome. Parece que a gente está vivendo um evangelho fracionado. Eu pego a parte boa, a parte que é fácil, que eu consigo fazer, e todo o resto eu deixo para lá. Isso não é assumir a vocação. Assumir a vocação à santidade é transformar o local onde eu habito, seja a rua onde eu moro, seja a minha família, seja o meu trabalho. É transformar, é mostrar para as pessoas com a minha vida de que existe outra realidade. Só que toda essa mudança que nós queremos ver no mundo, ela tem que começar primeiro em nós. Em mim, sou eu e Deus. Deus que chama, e é nesse mesmo Deus que se realiza a nossa vocação. E isso eu falo primeiro a vocação à santidade, que é a primeira vocação que nós temos a partir do nosso batismo. Depois disso vão aparecendo as outras vocações, as vocações específicas. Uns vão se casar, vão abraçar o matrimônio. Outros serão consagrados ao Senhor. Outros serão padres, serão freiras. Deus tem um chamado para cada um para realizar um projeto de salvação. É um chamado específico. Mas a santidade é um chamado para todos. Mudar o mundo é um chamado para todos. E infelizmente, se nós só continuarmos vir ocupar os bancos, e quando eu falo isso, eu começo falando de mim, e não nos transformarmos, não deixarmos que essa palavra modifique a nossa vida, o chamado de Deus não está sendo realizado, e a nossa vocação não está sendo vivida. É Cristo quem chama, e Cristo vai apontar cada um dos caminhos que nós precisamos seguir. Mas para Ele apontar o caminho, nós precisamos caminhar com Ele. É impossível, estando diante de Jesus, distantes de Jesus, reconhecer o caminho que Ele quer para nós. Não tem como. Precisamos ser próximos do Senhor. Para que assim, sendo próximos de Jesus, nós pudermos dizer: eu sou cristão. O que é um cristão? É outro Cristo.
E a gente vive dizendo por aí, eu sou cristão. Mas será que as minhas atitudes são as mesmas atitudes de Cristo? E quando a gente olha o mundo por aí, será que é Cristo que não tem eficácia ou é o meu testemunho que anda fraco demais? Precisamos nos questionar, porque a palavra, quando ela é proclamada para que nós nos questionemos. Como é que anda a minha vida? Será que eu estou caminhando segundo aquilo que Deus quer? Será que eu tenho feito a vontade dEle? Abraçado a sua vontade no meu dia a dia? Me esforçado para mudar, para transformar o mundo? E nesta semana, segunda semana do tempo comum, como eu refletia já com as meninas durante a semana, o tempo comum é o tempo das catequeses de Jesus. Jesus caminha conosco e vai nos ensinar, através da sua pregação e principalmente através do seu testemunho. Pode pegar o Evangelho, Jesus fala mais nas suas ações do que nas palavras. E nós precisamos aprender com Ele. Sermos pessoas de muito mais ação do que pessoas de palavra. Só de palavras. Que Deus nos ajude a compreender as palavras desta liturgia. E que, iluminados pelo mesmo Espírito Santo que anuncia o Filho amado do Pai, possamos ir caminhando todos os dias, vivendo a nossa vocação, dando testemunho de um Cristo vivo, ressuscitado, hoje e sempre. Amém. Mas tu vem e segue-me, tu vem e segue-me, e será